Eu começo, antes de chamar a entrevista da Isa, trazendo para você que tivemos reunião hoje sobre Gerson, negociação do Gerson, entre o staff do jogador e o Olympique de Marselha. Não há informação sobre o Flamengo ter mandado um representante. Na verdade, quem estava lá resolvendo tudo era o pai e empresário do Gerson, o Marcão. O Marcão se reuniu com o Olympique e apresentou valores que o Flamengo estaria disposto a chegar. Até onde o Flamengo poderia chegar para o Gerson sair, tentando a liberação do seu filho e também empresariado. E o Olympique acabou não aceitando o valor apresentado pelo Flamengo. A negociação segue, o Olympique não aceitou, achou o valor abaixo do esperado. Então, não houve um acerto final após aquele primeiro imbróglio, quando o Flamengo tentou reduzir os direitos de compra do Gerson, que eles queriam 80, o Flamengo queria 60, depois o Flamengo tentou por 50. O Olympique não aceitou, voltou para a França, os representantes voltaram para a França, e o Flamengo acabou então com uma reviravolta, o negócio desandando, mas o Flamengo não desistiu e hoje teve essa rodada de reunião com o pai do Gerson, e outras acontecerão até que consiga a liberação do Gerson Santos. Agora vamos até falar sobre o Zenit, porque saiu um vídeo, falei até com ele, a gente aqui na Copa do Mundo acaba não vendo muita coisa. E aí eu já tinha falado com o Fábio que saiu um vídeo do Claudinho cantando o hino do Flamengo. Só que o empresário dele logo falou que seria muito difícil essa negociação, porque para tirar o Claudinho do Zenit, ele teria que gastar, o Flamengo teria que gastar muito dinheiro, o Flamengo não tem dinheiro para tirar. Explica um pouquinho, realmente a multa para tirar o Claudinho é uma multa alta? Como é que é isso? Então, eles renovaram o contrato até 2026, se eu não me engano, na última... Então, teve todo esse processo, tudo, então tinha algumas especulações, até com essa cláusula da FIFA, que os jogadores poderiam rescindir seus contratos. Essa cláusula rescindir, não, suspender o contrato. Essa cláusula, por enquanto, é válida até julho, que é quando termina a temporada europeia. E o Claudinho, então ele e o Malcolm, que são agenciados pelo mesmo agente, que é o Luiz Fernando Garcia, eles renovaram o contrato com o Zenit até 2026 ou 2027, se eu não me engano. E, pelo que eu sei, existe uma cláusula dentro desse contrato que não permite a eles acionar a cláusula da FIFA. Então, quando eles assinaram o novo contrato, houve valorização salarial, houve tudo. Interessante. Então, assim, eles não podem, por livre e espontânea vontade, deixar o Zenit. Existe uma cláusula no acordo deles. Tem uma cláusula para eles não acionarem a cláusula da FIFA. O Zenit conversou, se uma valorização salarial para os jogadores e tudo mais, e claro que com certeza deve existir uma multa. O valor da multa eu não sei quanto que é, mas acho que deve ser muito alta. E também tem a questão do salário e tudo mais. Quanto o Claudinho ganha mais ou menos? Olha, Claudinho, eu acho, assim, eu sei que o Malcolm, pelas informações que foram publicadas lá, ele ganha cerca de 6 milhões de euros por temporada. Isso que já livre de impostos 6 milhões e tudo de mais, euros. é quanto está mais ou menos estimado. Claudinho deve ser em volta de uns 3,5, 4, por aí eu acredito que deve ser um jogador que chegou lá, fez muito sucesso, é muito importante. Os times russos pagam euros, muito bem, no caso. de euros. Ou seja, isso seriam, se fosse 6 milhões, seriam quase mais de 30 milhões de reais por ano. é muita coisa. É o que a imprensa só fala, além dos prêmios, tudo. Então, assim, esse é o caso do Malcolm. O Claudinho deve ser um pouco menos, mas ainda é um valor alto. Então, assim, eu acho muito difícil condições financeiras por uma compra, um empréstimo. Agora, sobre o Ayrton Lucas, né? O Flamengo tem um contrato de empréstimo, tá negociando com o Spartak, mas tá uma negociação difícil, né? Tá uma negociação Porque difícil, valores... Porque os valores são altos. E eu, se eu não me engano, a última oferta que o Flamengo tinha feito tinha sido 6 milhões e meio, né? E eu acho que, assim, o Spartak, pelo que eu sei, tinha pedido acho que 8 ou 9. 8. Mas eu acho que o Spartak ainda vai acabar cedendo. Porque eu acredito que é muito difícil algum clube pagar 8 ou 9 milhões pelo Ayrton. Porque, assim, se destacou no Brasil, mas ele não era titular absoluto do Flamengo. O titular era o Felipe Luiz, apesar de ter feito uma ótima final de Copa Libertadores entrando, quando o Felipe Luiz se machucou. Foi um jogador muito bom. No Brasileiro fez bons jogos, mas eu acho que 9 milhões é muito dinheiro. E se o Flamengo não tem os 9 milhões para pagar, nenhum outro clube brasileiro vai ter. Não. E na Europa eu não vejo nenhum clube que vá desembolsar esse valor por ele. Pelo Ayrton Lucas, né? Pelo Ayrton Lucas. Então Até é capaz por essa questão de combinação, um jogador que é bom, tem futuro, mas que
não era titular, eu acho muito difícil algum clube ir lá e desembolsar para o Spartak 9 milhões. Então acho que em algum momento o Spartak deve acabar aceitando. Sim. Talvez possa pedir algum jogador para ser incluído na negociação. Possa, não Você tenho essa acha que informação. isso pode acontecer? O Spartak tem algumas carências. O Spartak tem carência na lateral direita, tem carência na zaga. De repente podem tentar incluir alguém, mas Talvez eu acho um jogador que da zaga da base, ou que não esteja sendo tanto utilizado assim, possa entrar na negociação. Eles possam entrar, mas eu acho que no fim das contas ele vai acabar ficando, porque acho que dificilmente o Spartak... Porque pelo que eu entendo também o Ayrton não tem desejo de voltar. Não, ele quer permanecer. Ele quer permanecer. E também a gente sabe que a vontade do jogador pesa, né? Ele, muito. Claro, ele não quer entrar em litígio com... Ele não quer entrar em litígio com o Spartak, mesmo porque ele tem contrato ainda com o clube, então é ruim ter litígio, porque pode ser que tenha que voltar lá. E também ele saiu super bem do Spartak, foi pela situação desse conflito na Rússia e Ucrânia, tudo que aconteceu, as sanções. Então aí ele resolveu acionar, não foi nem acionar a cláusula, foi empréstimo. Foi empréstimo, ele foi tranquilo. Foi de boa, então eu acho que ele vai ter ele vai querer se indispor com o Spartak. Acho que é mais da bola mesmo com o Flamengo, convencer os russos a liberarem por esse valor. Mas eu tenho a sensação assim que ele vai ficar no Flamengo e pode ser muito útil, assim, não vejo ele retornando para o Spartak. E o Guilherme Varela? O Varela, isso vai ficar, porque... O contrato dele já acaba no... O contrato dele acaba né? em julho, ele usou a cláusula da FIFA, então teoricamente na prática já acaba o contrato, ele se torna um jogador livre, ele fica livre no mercado, então aí a bola é com ele, o Flamengo não vai precisar desembolsar nada. Mas realmente saiu assim, ele saiu bem desgastado? Saiu bem desgastado, saiu totalmente desgastado, o Dinamo ainda diz que vai tentar algum tipo de compensação, que o Flamengo pague alguma coisa, porque falam que o Flamengo aliciou o jogador, tudo. Ele saiu totalmente queimado. Diferente até do Balbuena, porque o Balbuena chegou a conversar, não abandonou. Lá eles tratam a questão do Varela como eles tratam como abandono, como se fosse tipo abandono de emprego, deixou totalmente, não se apresentou para o jogo que eles tinham que fazer na segunda rodada contra o Torpedo, que era logo para a segunda rodada do que ele fez, jogou a primeira rodada e estava se preparando, e um dia antes do jogo ele saiu e aí foi tratado como abandono. O clube trata assim, ele disse que tinha avisado, que estava negociando, que tinha essa situação e saiu, mas esse vai ficar no Flamengo, esse não vai voltar para a Rússia mesmo, não porque tem nem como. Não, acaba o contrato e acho que não, o Dinamo nem vai querê-lo de volta. Talvez o Dinamo possa querer alguma compensação, alguma cláusula judicial, tentar acionar, mas acho muito difícil. Mas acho que esse vai ficar no Flamengo. Eu não tem nenhuma preocupação, né? Não vejo problema. Outra situação também, eu sei que não tem a ver com o Flamengo, mas tem a ver com clubes brasileiros e clubes russos também, é a situação do Wanderson, que chegou, fez muito bom campeonato internacional. Ele ainda tem contrato com o Krasnodar, mas o Inter tem o direito de compra do atleta, então o Inter ainda está negociando. Pode ser, eu acho muito bom jogador. De repente, se ficar no Inter, pode ser uma opção aí para, acho que qualquer clube brasileiro ele cairia muito bem, né? Acho que é um jogador muito. Até quando ele acertou com o Internacional, eu disse que tinha um jogador que tinha tudo para fazer bons campeonatos. Ele tem alguns probleminhas de lesões musculares que às vezes acontece, mas eu acho que sim, é um bom jogador e se não for no Inter, acho que é uma ótima opção para qualquer clube brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras mesmo, que não sabe se vai renovar ou não com o Dudu. O Wanderson pode ser uma ótima opção ali para jogar pelas pontas. No Flamengo eu não sei, porque o Flamengo também tem muitas opções. Talvez também o Bruno Henrique esteja já Não, ainda falta. Ainda falta? Ainda falta. Mas não, acho que o Flamengo... Porque se falar o Flamengo talvez tenha outra prioridade, que é no momento acertar o Ayrton Lucas, acertar o novo contrato com o Varela, tá bem servido no setor de ataque, mas para outros clubes brasileiros pode ser uma ótima opção, né? Ficar de olho ali, que sempre pode ter um jogador ou outro. A situação do Wanderson é curiosa, mas tem outros brasileiros, às vezes na Rússia. São Paulo mesmo teve essa oportunidade de mercado com o Pedrinho e conseguiu acertar. E também precisa ver também se não saem também jogadores brasileiros para a Rússia. Porque